Você já se sentiu como se carregasse o peso do mundo em seus ombros? Como se tudo estivesse contra você? Parece que está no centro de uma tempestade de desafios e isso só gera desânimo, dando vontade de desistir. Se essa é a sua realidade neste momento, não entre em pânico. Deus está agindo em sua vida, mesmo que agora isso não seja tão visível. Ele tem tudo sob controle e, no tempo certo, transformará a situação ao seu favor. Não saia daqui. Neste vídeo, vou compartilhar sinais claros de que Deus está trabalhando por você. Se você está lutando para manter sua fé e esperança vivas, lembre-se, Deus não falha. Ele irá se revelar a você e virá ao seu socorro, assim como fez com Pedro quando este começou a afundar. Antes de seguirmos, inscreva-se no canal, se ainda não o fez. Como cristão, você enfrentará dificuldades em várias áreas da sua vida, seja nos relacionamentos, na carreira ou em outras situações. Esses desafios podem ser tão intensos que te fazem sentir abandonado, mas saiba que Deus nunca te deixa sozinho. Mesmo quando não o sentimos, Ele está conosco. Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao 30, nos lembra: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando lemos essas palavras, é importante lembrar que Jesus não limitou os tipos de fardos que podemos entregar a Ele. Qualquer carga que você estiver carregando, seja física, financeira, emocional ou conjugal, pode ser entregue a Ele. Confie, pois Ele está transformando tudo o que tem impedido o seu progresso em bênçãos. Não tenha dúvidas, se Ele prometeu, Ele cumprirá. Então, como saber que Deus está agindo por você? Deus te ama profundamente e deseja que você esteja atento aos planos dele para a sua vida. Por isso, ele manifesta sinais sutis, mas significativos, para te lembrar de que nunca te abandonou. Primeiro sinal: paz, alegria e força em momentos difíceis. Quando você enfrenta desafios, a preocupação e a ansiedade podem roubar sua paz, como um ladrão que entra despercebido. Nessas situações, manter-se em paz e alegre parece impossível. Contudo, quando você percebe que mesmo em meio às dificuldades, sente uma paz interior inexplicável, esse é um sinal claro de que Deus está trabalhando na sua vida. A Bíblia nos ensina: 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas nada te atingirá. Essa promessa não significa que todos os problemas desaparecerão instantaneamente, mas que Deus te capacita a enfrentar qualquer tempestade. Lembre-se da história dos discípulos no barco durante a tempestade. Enquanto eles estavam tomados pelo medo, Jesus dormia em paz. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo, mas tinha plena certeza de que a tempestade não poderia destruí-los. Quando ele se levantou e acalmou o mar, tudo voltou ao normal. Esse mesmo poder que Jesus usou está disponível para você através da sua fé. Segundo sinal: força e coragem para superar desafios. Deus não te deu um espírito de medo, mas de coragem e uma mente equilibrada. É essa confiança em Deus que te fortalece diante das adversidades. Veja o exemplo de Davi. Ele nunca havia enfrentado uma guerra antes de lutar contra Golias. Ele não era um soldado treinado, mas sua fé em Deus lhe deu a força e a ousadia necessárias. Davi não se deixou dominar pelo medo, mas enfrentou o gigante com confiança, sabendo que Deus já tinha preparado a vitória. Você também pode vencer os desafios da sua vida quando confia que Deus está no controle. Se ele fez isso por Davi, também fará por você. Deus é fiel para cumprir suas promessas. Então, você acredita que ele está agindo ao seu favor?
Não se desespere, confie e descanse na palavra de Deus, porque Ele está trabalhando em você. Terceiro sinal: aumento da dependência em Deus. Muitas pessoas só se lembram de Deus quando enfrentam dificuldades. Quando tudo está indo bem, é fácil esquecer de confiar nele, porque parece que não precisamos de ajuda. Mas Deus deseja que dependamos dele em todas as circunstâncias, tanto nos tempos de abundância quanto nos momentos de necessidade. Se você ainda não tem colocado sua confiança em Deus, comece agora. Ele muitas vezes permite que enfrentemos situações onde as soluções humanas não são suficientes, para que possamos entender que nossa verdadeira ajuda vem dele. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que dependeram de Deus e foram recompensadas. Davi, por exemplo, reconhecia que sua força e vitória vinham exclusivamente do Senhor. Desde sua juventude como pastor até se tornar rei, ele não confiou em suas próprias habilidades, mas aumentou sua confiança em Deus a cada novo desafio. Sempre que Davi clamava, Deus lhe dava uma solução. Outro exemplo notável é Daniel. Apesar de sua sabedoria e entendimento excepcionais, ele escolheu depender completamente de Deus. Essa confiança o colocou em posições de favor, mesmo nas situações mais difíceis. Lembre-se de quando Daniel foi lançado na cova dos leões por causa de falsas acusações. Ele não tentou lutar por conta própria, mas confiou inteiramente em Deus. E Deus, que já estava cuidando de tudo, fechou a boca dos leões protegendo Daniel. Isso nos mostra que muitas vezes Deus espera por nós ao longo do caminho, mas deseja que confiemos nele durante todo o processo. Veja o exemplo de Moisés. Apesar de seus medos e dúvidas, ele aprendeu a depender de Deus completamente. Sempre que os israelitas reclamavam ou pediam algo, Moisés recorria ao Senhor, e Deus nunca o deixou sem resposta. Quando você se sente inadequado, é a oportunidade perfeita para Deus aumentar sua confiança nele. Isso é um sinal de que as coisas estão se encaminhando para o seu bem. Quanto mais você depende de Deus, mais Ele te guia e inspira, colocando ideias no seu coração e mostrando o que fazer. Essa confiança o liberta das preocupações. Quarto sinal: oportunidades inesperadas. Os planos de Deus para a sua vida frequentemente te levam por caminhos que você jamais imaginou ou planejou por conta própria. Pode ser difícil entender o propósito de algumas situações até que as manifestações divinas comecem a se revelar. Quando Deus está agindo, portas inesperadas se abrem, criando oportunidades únicas e muitas vezes inexplicáveis. O apóstolo Paulo é um exemplo disso. Enquanto viajava como prisioneiro rumo a Roma, enfrentou uma violenta tempestade que destruiu o navio. Apesar do perigo, ele manteve a confiança e tranquilizou seus companheiros, assegurando-lhes que todos estariam a salvo. E foi exatamente o que aconteceu. Eles encontraram refúgio em Malta, um local inesperado. Mais surpreendente foi o que aconteceu naquela ilha. Paulo teve a oportunidade de compartilhar o Evangelho com os habitantes locais e demonstrar o poder e a graça de Deus. Quem imaginaria que um naufrágio abriria portas para impactar tantas vidas? Outro exemplo marcante é o de Esther. De uma simples órfã judia, Deus a transformou na rainha da Pérsia. Esther nunca compreendeu plenamente o propósito de sua posição até o momento em que a vida de seu povo estava em risco. Se ela não fosse a rainha, os judeus enfrentariam uma aniquilação completa. No entanto, essa oportunidade inesperada tornou-se o meio pelo qual ela pôde salvar seu povo do perigo. Sua ascensão ao trono fazia parte do plano divino para garantir a liberdade dos judeus. Não é maravilhoso como Deus trabalha? Ele cria oportunidades inesperadas para mostrar que está agindo para o nosso bem.
Essas portas que se abrem diante de você não são simples coincidências. Não falo de portas físicas, mas de oportunidades espirituais que podem surgir em várias áreas da sua vida. Como? Carreira, finanças, casamento, estudos ou qualquer outra. Deus orquestra esses momentos de forma perfeita, como está escrito em Apocalipse 3:8. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. As portas que Deus abre para você permanecerão abertas enquanto você continuar confiando nele. Valorize essas oportunidades e não as tome como garantidas. Quinto sinal: um processo doloroso para a maturidade. Embora possa ser difícil aceitar, o sofrimento também é um sinal de que Deus está trabalhando em sua vida para o seu bem. Antes de qualquer crescimento, é necessário passar por um processo. Esse caminho inclui aprender, desaprender e reaprender, além de fases de poda e refinamento. À medida que você caminha com Deus, Ele promete moldá-lo à imagem de seu Filho. Essa transformação, embora maravilhosa, exige que você enfrente desafios que testarão sua fé e confiança. O apóstolo Paulo é um exemplo claro disso. Ele suportou perseguições e humilhações pelo amor ao Evangelho, mas apesar das dificuldades, sua fé e conhecimento de Deus só aumentaram. Em Romanos, capítulo 8, versículo 18, ele afirmou: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que será revelada em nós. Da mesma forma, Deus está usando as provações pelas quais você passa para moldá-lo na pessoa que Ele deseja que você se torne. Sexto sinal: você sentirá impulsos divinos. Os impulsos divinos são formas sutis e poderosas pelas quais Deus fala com seus filhos. Eles são como sussurros do céu, ou pequenas indicações de que o poder milagroso de Deus está agindo em sua vida. Esses impulsos são sinais claros de que Ele está cuidando de tudo para o seu bem, especialmente em momentos de incerteza ou dúvida. Veja o exemplo do profeta Elias. Depois de vencer os profetas de Baal, ele foi tomado pelo medo devido às ameaças de Jezabel. Mas em vez disso, Deus enviou um anjo para alimentá-lo e guiá-lo até o Monte Horebe. Lá, em um silêncio profundo, Elias ouviu uma voz suave e tranquila que falava com autoridade, trazendo direção e renovando sua esperança. Ele entendeu que essa era a voz de Deus, o Divino Consolador, que o lembrou de que sua missão ainda não havia terminado. Assim como Deus fez com Elias, Ele também fala conosco, mesmo nas situações mais desafiadoras. É importante estarmos atentos a esses impulsos divinos. Muitas vezes, eles podem vir através de sermões, profecias ou até mesmo pelas palavras de amigos e familiares. O fato de você não ouvir Deus claramente em alguns momentos não significa que Ele não esteja falando. Sua sensibilidade a esses sinais é crucial. Quando sentir um impulso divino, não o descarte nem tente racionalizar. Em vez disso, busque confirmação em oração e continue confiando em Deus. Deus está conduzindo você pelo caminho certo e trabalhando para o seu bem. Esses são sinais de que Ele está agindo em sua vida. No entanto, esses sinais nem sempre se manifestam da maneira que você espera. Se não estiver espiritualmente atento, pode acabar ignorando-os. Por isso, é importante manter sua sensibilidade espiritual ativa para perceber a presença de Deus em ação. Além disso, você tem um papel importante nesse processo. Aqui está o que você pode fazer para permitir que Deus se manifeste em sua vida. Romanos, capítulo 8, versículo 28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Amar a Deus é o primeiro passo para perceber suas obras em sua vida.
Quando você obedece aos seus mandamentos, demonstra esse amor, facilitando viver de acordo com o propósito que Ele planejou para você. Para isso, é essencial cultivar um relacionamento íntimo com Deus. Busque conhecê-lo pessoalmente e peça revelações dele para a sua vida. Isso o ajudará a caminhar em alinhamento com a vontade divina e a experimentar suas bênçãos em plenitude. A oração é fundamental, porque ao orar, você reconhece sua dependência de Deus e convida-o a agir em sua vida. Esse diálogo cria uma conexão direta com Ele, permitindo que sua direção e sabedoria guiem suas escolhas. Humildade também é essencial. Reconhecer que você não está no controle, mas que Deus está, abre espaço para que Ele o conduza nos momentos de incerteza. Essa postura permite que você seja mais receptivo às orientações divinas. A santidade, por sua vez, é uma expressão da sua vontade de refletir o caráter de Cristo em sua vida. Quanto mais você busca viver em santidade, mais evidente será a presença de Deus em tudo o que você faz, e sua luz será vista através de você. Seria complicado para Deus agir em sua vida. Não é surpresa que quando Deus se dirigiu aos israelitas, Ele disse que, se humilhassem, orassem e se afastassem de seus maus caminhos, esses seriam os critérios para experimentarem sua intervenção em suas vidas. Para que você também experimente essa ação, é necessário fortalecer sua fé e focar sua atenção em Deus. A fé em Deus deve ser a base de seu relacionamento com Ele. A Bíblia deixa claro que quem se aproxima de Deus precisa crer que Ele recompensa aqueles que o buscam. Você percebe como a fé é essencial em sua jornada com Deus? Se você não confiar em seu poder supremo, como poderá ter a certeza de que Ele resolverá suas questões a seu favor? O primeiro passo é acreditar que Deus é quem Ele diz ser e que cumprirá suas promessas. A mulher com o problema de sangue acreditou primeiro que apenas tocar na roupa de Jesus a curaria. Essa crença lhe deu coragem para agir. Ela tinha muita fé. Por fim, é necessário orar, pedindo a Deus para agir em sua vida. Ele afirmou que, se pedirmos, receberemos. Muitos ainda não oram, mas esperam que Deus intervenha em suas vidas. Isso não funciona dessa maneira. É preciso abrir seu coração para Deus e crer que Ele o ouve. Vamos orar. Pai amoroso, sou grato a Ti por ser o Senhor da minha vida. Agradeço pela Tua provisão, proteção, pelo descanso e pela preservação da minha vida e da minha família. Deus misericordioso, peço perdão por cada pecado que cometi, seja em pensamentos, palavras ou ações. Oro para que me perdoes e purifiques todas as minhas iniquidades. Hoje venho diante de Ti com um coração cheio de gratidão. Agradeço pelo Teu amor e graça infinitos que derramas sobre minha vida todos os dias. É pela Tua misericórdia que meus inimigos não prevaleceram contra mim. Agradeço por sempre estar trabalhando em minha vida, mesmo quando não posso ver ou compreender. Isso nunca foi motivo para que Tu retivesses Tuas bênçãos sobre mim. Tu és um Pai amoroso e não há ninguém como Tu. Eu exalto Teu santo nome, Senhor eterno e gracioso. Há momentos em que os desafios da vida me sobrecarregam e me desanimam. Momentos em que duvido que Tu saibas o que estou passando. Mas Tu me lembraste da Tua promessa de que estás sempre trabalhando para o bem daqueles que Te amam. Com isso, tenho certeza de que estás ao meu lado e nunca me deixarás. Elevo a Ti todos os meus medos, preocupações e dúvidas. Coloco-os aos Teus pés, pois sei que Tu estás no controle. Ajuda-me a confiar em Ti de todo o meu coração, mesmo quando não vejo os resultados. Fortalece minha fé para que ela produza frutos, como aconteceu com a mulher do problema de sangue. Dá-me o espírito de paciência para esperar o Teu momento perfeito.
Senhor justo, dá-me sabedoria para reconhecer os sinais da tua ação em minha vida, por mais simples que sejam. Ajuda-me a não ignorá-los ou deixá-los passar. Dá-me a graça de atender aos teus chamados e requisitos em minha vida. Pai, não consigo fazer isso sozinho. Preciso da tua ajuda. Eu estarei em paz, porque sirvo a um Deus que nunca desiste de mim. Obrigado por tua fidelidade, por suas promessas. Sei que estás trabalhando tudo para o meu bem e para a minha prosperidade. Não vou me render. Obrigado, Pai amoroso, por ouvir e responder às minhas orações. Em nome de Jesus. Amém. Se este vídeo te abençoou, por favor, curta, comente, compartilhe e se inscreva. Até a próxima.